Mas assim, num geral, os caminhos que a gente vai tomando assim pela vida, né, vão amadurecendo quem a gente é, né? E às vezes até as fases mais difíceis e complicadas são aquelas que nos formam de uma maneira que geralmente é o que as pessoas mais admiram na gente. E é aquilo que foi formado por ter passado por uma fase difícil. Eu olhando assim sua história e vendo que você está bem posicionada, bem estabilizada, dona de uma marca, com um nome de peso, uma trajetória bonita, eu me pergunto se foi difícil, se você enfrentou muitas coisas, se foi difícil se colocar como uma mulher dentro dessa área do jornalismo, onde quando você fala jornalismo, acho que já vem na mente, sei lá, o William Bonner. O esportivo, né? ainda, Ainda né? mais no esporte, embora hoje a gente tem, sei lá, Renata Fan, que está bem colocada, né? Falando sobre esporte, e foi difícil o início também. Mas como você vê essa trajetória como mulher nas duas áreas, tanto jornalismo, direito e esporte, né? É legal, até depois eu vou perguntar para ela se você tem irmãos e como é isso, porque... E você da área da psicologia também, né? E eu admiro profundamente esse caminho e esse caminho da educação. Eu acho que assim, eu sou muito, muito admirada, reverencio a todos os mestres, é verdade, os professores, aos meus, aos de vocês, a todos. Eu acho assim, fascinante. E hoje mesmo estava ouvindo uma meditação sobre isso, sobre educação, que não necessariamente é só o professor, né? Quem tem essa disponibilidade de tempo, de amor, de compaixão e de conhecimento, né, Anderson? Você sabe melhor que eu, você é formado nisso, e que a gente precisa estudar, precisa de referências, precisa de uma série de coisas para poder passar isso. Embora a gente esteja nessa área, nesse momento de internet, tudo muito rápido, tal, quem de fato conseguir, né, ter esse conhecimento, acessar pessoas legais, evidentemente vai caminhar melhor. Mas eu acho que os desafios são pertinentes a todos nós, né? Se eu fosse inverter aqui, eu tô brincando, tô toda hora invertendo o jogo, mas é porque é legal saber de vocês também, a gente acho que tá nessa troca aqui. São pertinentes a todos. Eu particularmente, porque fui criada por pai, irmãos, eu tenho 2 irmãos homens, eu cresci num ambiente mais convivendo e batendo bola, literalmente, com homens, né? Então isso já me deu um ganho nesse sentido. E não vou dizer que eles não sejam, de certa maneira, em algumas questões machistas ou que tenham dificuldades com isso, mas, ao mesmo tempo, me incentivaram muito. Então, na minha experiência pessoal, eu posso dizer, felizmente, que eu não tive essa dificuldade em relação a ser mulher. Sinto, sim, que há muitos desafios, tenho inúmeras colegas no mercado, profissionais das mais diversas áreas de marketing e comunicação, do direito, profissionais, educadoras físicas, professores, enfim, é incrível, assim, realmente eu acabei fazendo uma rede muito legal e eu brinco que eu falo que eu, quando sei que não sei, sei quem sabe, então eu vou atrás. E sei sim que elas enfrentaram questões muito complexas e que aí não são chororôs, né? São fatos reais, sob todos os aspectos, assédio, salário, desrespeito, enfim. Mulheres que vão a campo, literalmente, né? Que vão fazer as coberturas nos estádios, enfim. Então, acho que é um problema que a gente tem que enfrentar. Eu venho trabalhando essas questões de alguma maneira com essa rede feminina. Já trabalhei em uma campanha voltada à violência nos transportes. São coisas que me interessam muito, são assuntos que eu estou às voltas com o público feminino em diálogo com o masculino, porque algumas promotoras de justiça que eu conheço que trabalham muito bem esse assunto falam justamente sobre isso. Se a gente não também enfrentar o lado masculino e se não começar a jogar junto, também vai ser difícil resolver, né? Mas, enfim, nesse sentido eu não tive problema. Eu tive desafios na parte prática, de falar assim, quero ficar aqui no veículo ou quero sair? Quando eu tomei a decisão de sair, de montar, de empreender. É uma decisão legal, mas ela também traz dificuldade. De falar, bom, a partir de amanhã eu não tenho mais aquele salário e eu tenho que batalhar o meu rendimento, tá certo? Então houve sim momentos muito desafiadores nesse sentido, de ganho mesmo, de receita, e eu não estou dizendo questão de, eu quero ficar milionária, é questão de processo produtivo, de você trabalhar, saber que você está fazendo alguma coisa legal e poder ter receita. E poder, que é hoje o que eu estou buscando mais, devolver, fazer coisas que de fato mudem e transformem e ajudem o sistema onde eu estou inserida, né? Acho que não, sem a pretensão, vamos mudar o mundo. Não, vamos mudar, vamos transformar aqui, no agora, onde a gente está, com quem a gente pode, né? Se são poucas ou muitas, são aquelas que são necessárias e que a gente pode ir
amplificando como uma rede. Então, o meu grande trabalho hoje é em rede, o meu pensamento de trabalho é em rede. Alguns trabalhos específicos que eu ainda faço tem começo, meio e fim, né? Tendo uma marca, tendo um cliente X e tal, mas o meu foco hoje, para materializar maior, é esse. Então, ao longo do percurso, sim, desafios, mas que é isso, a gente tem que estar certo da vontade que a gente tem, não é isso? E, enfim, enfrentar. Tem horas que é preciso recuar um pouco, tem horas que é preciso dar mais alguns passos. E a gente vai se reinventando, acho que como todos nós, né, Gabi? Uhum. Agora, Beth, falando sobre jornalismo, qual o conselho que você oferta para quem está querendo entrar nessa área, nesse âmbito? Que foi até um pouco da pergunta do Anderson inicial, né, do curso. Aí você pode complementar até sobre o seu viés e o seu aspecto psicológico também, o que isso pode mexer ou não, né? Do ponto de vista prático, eu posso dizer é estudar, buscar referências, buscar profissionais. Estudar não só no processo formal, porque eu acho que o pensamento aqui da escola me encantou nesse sentido. Eu fui buscar coisas depois, né, que eu tive aqui. Essa amplitude de pensamento, de liberdade de entender as coisas e não meramente reproduzir. A gente ainda tem, na grande maioria, uma formação encaixotada ali, né? Eu diria até que fragmentada mesmo, né? Segmentada. Então, buscar isso, buscar as referências, fazer a faculdade. Acho fundamental ter uma formação, né, uma graduação ou uma pós para quem quiser, que hoje é possível, né? Você pode ter uma formação até em psicologia e fazer uma pós em jornalismo, mas para quem está começando a graduação e ter as experiências práticas, indo para ir a campo, né? Por exemplo, quando eu estava no direito, eu fiz muita coisa. Eu rodei São Paulo de metrô, ônibus e tudo, porque eu fazia fórum, né? Ia aos fóruns. Então, para isso, eu rodei São Paulo inteiro. Até salto quebrado, peguei na subida para o metrô. Isso é fascinante. Então, eu conheci o balcão, eu sabia quem estava lá, manobrando os processos e tal. Depois, fui estagiar em algumas áreas diferentes. Ia conhecer o gabinete do juiz, do promotor. Fui ao fórum penal para saber como é que era a área penal, para saber até então, antes de eu virar a chave para a comunicação. Então, eu acho que o profissional hoje do jornalismo, e vocês têm a oportunidade que a gente não tinha, né, Anderson, de saber vídeo. Tudo isso que está acontecendo aqui no Podmakers é algo inédito na nossa época, tá certo? Então, os alunos já têm, o jovem já tem a oportunidade de acessar essas áreas que compõem o jornalismo. Então, veja, se na época eu tivesse feito um curso de câmera, por exemplo, eu fosse fazer reportagem, eu saberia como estaria posicionada a câmera, para onde eu tenho que olhar, como é que eu tenho que fazer. E o que o cara está fazendo ali atrás, que eu respeito profundamente esses técnicos. Então, muda tudo quando você está na sua função expert, mas você conhece um pouco do métier, do processo técnico, que foi o que eu fiz na rádio, na Bradesco, no rádio. Aprendi a operar, aprendi a fazer todo o processo ali, porque, bom, eu tinha que operar a mesa. Muda tudo. Então, você pode ser boa repórter, boa apresentadora, bom redator, bom diretor, mas você entender o processo produtivo é fantástico para você desempenhar melhor a tua atividade. Então, assim, vai atrás, se joga mesmo, tudo que puder. E isso daqui tudo é produzido pela meninada mesmo, né? Então, a gente tem ali na bancada alunos, né? Desde o Jason aqui na ponta, dos olhos claros, né? A gente tem o Tiaguinho aqui, que está dominando esse estúdio aqui. O Cleiton, que é da 6ª série. Não, tô brincando. O Cleiton é radialista, certeza. O Cleiton. Com esse vozeirão. Não, sou mais formado perguntas. em marketing. Muito bem. Então, mas tá vendo, né? Tá aí fazendo uma baita função. É verdade. Com certeza. E eu tenho certeza também que todo esse estúdio, esses equipamentos, essas aulas que eu tive com todo o pessoal aqui dos 2 laboratórios de comunicação vai me ajudar muito lá na frente. Porque eu já vou saber como mexer numa câmera, saber a posição das luzes, saber como que a gente tem que se comportar aqui. Agora, quem não teve essa experiência, infelizmente, igual você falou, tem que aprender ali na hora, na marra mesmo. Não, agora eu vou ter que saber mexer em tudo, né? E eu sempre ajudei também ali em algumas gravações no outro estúdio. Então, eu ficava um pouquinho no corte, um pouquinho no áudio, um pouquinho nas câmeras, um pouquinho na luz. Então, fui passando por todas as estações.